Olá, vestibulando, tudo bem aí com vocês? Eu sou o professor Alexandre de Física e eu queria comentar rapidamente, essa prova de segunda fase aí do vestibular de Física do ITA, Bom, nós tivemos essa novidade, nós tivemos essa mudança no vestibular do ITA e uma coisa que me chamou a atenção, essa segunda fase, ela foi muito parecida com aquela antiga prova do ITA, na sua segunda parte, quando tinham 10 questões escritas. Não parecida só na quantidade, mas no estilo de prova. Então, quando nós tínhamos no vestibular antigo 20 testes e 10 escritas, aquelas 10 escritas me pareceu que a ideia foi mantida, só que agora de uma maneira separada. Em todos os sentidos, no grau de dificuldade, nos assuntos escolhidos para cobrar do candidato. Então me pareceu muito semelhante com aquele estilo antigo nas questões escritas. A grosso modo, eu acho que a gente pode dividir a prova de hoje em 3 blocos. Um primeiro bloco, eu diria, de conceitos físicos mais tranquilos e também pouca conta. Um segundo bloco, onde você tinha um grau de dificuldade um pouco maior, não só na física, mas um trabalho algébrico. E um terceiro bloco, onde a gente pode dizer que foram as questões mais difíceis. Nesse primeiro bloco, das questões mais tranquilas, eu diria que nós tivemos 3 questões. A questão número 3, que envolvia Kepler, Você tinha que saber um pouquinho de gravitação, da terceira lei de Kepler, e também a ideia de uma elipse. Então, uma questão relativamente tranquila para o vestibular do ITA, inclusive do ponto de vista das contas, super tranquilo. Ainda nesse bloco de questões mais tranquilas, a questão número 5, que envolvia uma eficiência de um sistema de refrigeração, também foi uma questão onde o pré-requisito do conceito físico era bastante conhecido, você estuda inclusive na segunda lei da termodinâmica, a ideia lá do quilowatt-hora, ou seja, bastante tranquila, uma questão simples até. E a questão número 6, que envolvia conceitos de eletricidade, mas que não foi assim tão desafiadora, Envolvia lá força magnética, mas uma questão que também o candidato, acho que não teve muito trabalho. Então eu acho que essas 3 questões foram as mais tranquilas. Bom, aí a coisa começa a esquentar, Um segundo bloco de questões médias, digamos assim, eu colocaria a questão 1, a questão 4 e a questão 7. A questão 1, ela envolve conceitos físicos conhecidos, conservação da quantidade de movimento, uma situação, energia, trabalho, mas já tinha uma pegada de física um pouquinho mais complicada. Por exemplo, a ideia de velocidade de escape, o trabalho realizado tinha um sinal de menos, porque não era o trabalho da força gravitacional, mas o trabalho realizado pelo foguete. Então já tinha uma física um pouquinho mais importante. E cálculo, é uma questão que você tinha lá algumas equações para misturar, então tinha um trabalho algébrico. Nesse bloco intermediário, acho que a questão número 4 também a gente pode classificar assim como média, ela envolvia sistemas ópticos esféricos e cinemática, Então você tinha que ter uma mistura, tinha uma aproximação que ele dava no enunciado, mas que poderia dar um pouco de trabalho matemático. E, por fim, nesse bloco intermediário, a questão número 7, que era uma questão que envolvia potência. Potência, apesar de um conceito bastante tranquilo, potência elétrica, tinha umas continhas que te davam um pouco de trabalho. E o bloco final, que eu acho que é o bloco que acaba fazendo a diferença nas notas, e acaba sendo fundamental para você acabar entrando ou não no vestibular do ITA, eu colocaria a questão 2, 8, 9 e 10. A questão 2, ela até é uma situação física bastante conhecida. No item A, o cálculo da frequência, mas no item B, onde você tinha um trabalho bastante sofisticado para determinar o comprimento do túnel, isso provavelmente deve ter levado um grau de dificuldade muito grande para o candidato. Não era uma questão trivial. A questão número 8, o item A, envolvendo lá a física geral, tranquilo, mas o item B, você tinha a questão do gama, que não é uma coisa também bastante trivial, o gás monatômico, diatômico,
você tinha que saber, né, como é que o gás se comporta. Isso também aumentou o grau de dificuldade. E as duas questões que, na minha opinião, foram até acima, né, a gente até brinca assim, altíssima dificuldade, né, não só alta. Por quê? Porque foram duas questões envolvendo física moderna, que já não é um assunto assim tão trivial, né, no ensino médio, apesar de a gente saber que o ITA tem essa tradição de cobrar um pouco de física moderna, mas dentro da física moderna foram questões difíceis. Então assim, não é só que caiu física moderna no vestibular do ITA, foram duas questões de física moderna de alto grau de complexidade. A questão número 9 envolvia relatividade, uma questão contração, né, de Lorentz, e tinha que fazer um desenho do quadro girando, uma coisa que não era nada trivial. E a questão número 10, provavelmente a questão mais difícil da prova, né, porque como ele pedia para você estimar, tudo bem, mas existiam vários caminhos, né, uma maneira de pensar pelo princípio da incerteza, de Broglie, equação de Schrödinger, ou seja, um grau de dificuldade muito acima do normal, né? Então eu acho que inclusive essa questão número 10 deve ter sido a questão mais difícil da prova. Bom, mas no geral, a gente brinca, né? Mais do mesmo, ou seja, a prova do ITA foi uma prova difícil de física, né? Uma prova que exigiu muito dos candidatos, e que provavelmente é uma prova que acaba fazendo a grande diferença para você ingressar ou não no ITA. Espero que vocês tenham conseguido, na medida do possível, né, fazer o máximo das questões, conseguir aí uma boa nota, e espero que vocês tenham conseguido aí o sonho e o resultado, né, tão desejado. A gente se vê por aí, gente. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.